As compensações mais comuns nos exercícios, vamos ver na prática acontecendo. Não tem nada melhor do que isso, ver na prática. Bora comigo então, meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach e eu treino homens acima dos 40 anos para saírem do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Vamos ver na prática acontecendo, porque aí a gente registra isso e não esquece mais. Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó, clica no curtir. Quando você clica no curtir, sabe o que acontece? Você dá a oportunidade de outras pessoas terem acesso a essas informações. É uma forma de eu contribuir, de eu transbordar para a sociedade. E compartilha com aquela pessoa querida que você sabe que treina, talvez nem conheça essas compensações. Compartilha com ela, mas compartilha agora. É assim. Nós vamos ver na prática, eu não conheço ninguém, eu não avaliei ninguém, então não é nada específico para nenhuma pessoa. Nós vamos ver na prática exercícios e as compensações e as formas de fazer para corrigir gerais, que servem para a grande maioria das pessoas. Bora comigo então? Poder ver isso, poder saber, depois entender e depois corrigir na prática, vendo acontecer? Então vamos, a sala de musculação é lá para baixo e é para lá que eu vou. Então vamos lá falar das compensações. Quando eu uso outros músculos, outras estruturas para contribuir para o exercício, para ajudar no exercício. Eu estou roubando, né? O nome disso é roubando. Então vamos falar aqui da rosca. Então eu pego a barra aqui, ó, barra W, e vou fazer o movimento de rosca, né? E aí, muitas vezes a pessoa faz assim, ó, tá? Jogando o quadril para frente, jogando o quadril para frente e o tronco para trás. Com isso, eu sobrecarrego essa região da lombar pela postura que é feita aqui, ó, com a pelve sendo direcionada, sendo anteriorizada. Isso leva a uma posição ruim para a lombar, aumentando a curvatura da lombar, diminuindo o espaço que tem entre as vértebras, na região posterior das vértebras, e fazendo uma abertura anterior das vértebras, favorecendo que o disco anteriorize. Essa é uma das compensações e ela normalmente acontece quando eu coloco muito peso, e aí eu não estou aguentando, e eu vou jogando, né, dessa forma, sobrecarregando a lombar de forma desnecessária. Agora vamos falar da elevação lateral. Estou com dois halteres aqui, né? Esse exercício de fazer essa abertura lateral assim, ó, né? Esse é o movimento, tá? E o que acontece normalmente? As pessoas, elas deixam o peso vir aqui na frente, tá? E, ao invés de terminar o movimento aqui no lateral, elas deixam o peso vir aqui na frente. E aí elas geram um embalo para subir o peso. Então elas fazem isso aqui, ó. E ó a lombar trabalhando aqui, ó. A lombar fazendo um movimento aqui, ó. Tá? Ó. E aí, o que acontece nessa compensação? Normalmente também quando eu coloco muito peso, o que acontece nessa movimentação? Eu uso a lombar para fazer um movimento que quem tinha que fazer era o deltoide, esse músculo do ombro aqui, que faz esse movimento. E como eu venho embalado, eu acabo até passando da altura do ombro, que também é lesivo. Não é nosso assunto aqui agora, então não vou aprofundar, mas também é lesivo. Mas voltando na compensação, né? Essa compensação com a lombar, né? Sobrecarrega a lombar, coloca a lombar também numa posição, uma postura inadequada, igual a da rosca, anteriorizando a minha pelve, minha bacia, colocando a lombar também na mesma posição, né? Exigindo aqui, né, uma extensão maior da coluna lombar, uma abertura anterior, promovendo um deslizamento anterior do disco e uma compressão, né, um contato entre as superfícies articulares posteriores da vértebra de forma desnecessária. Não tem para que fazer isso. Ah, mas eu coloco mais peso. Coloca mais peso, vai dividir o peso com a lombar. Então não tem sentido. Então coloca menos peso e usa só o deltoide para fazer o movimento. E para fechar, nós vamos falar do exercício para o glúteo.
exercício de 4 apoios. Esse exercício aqui, ó, que é feito nessa posição. O que acontece aqui? Nessa posição de 4 apoios, quando eu faço o movimento aqui, ó, eu acabo fazendo um movimento aqui também, ó. Então presta bem atenção nessa região durante o movimento, ó. E aí, essa região aqui fica fazendo um movimento dinâmico, ajudando a subir o peso, ajudando a fazer o movimento, tirando a exigência do glúteo. Essa é uma compensação muito comum. Então eu tenho que estabilizar essa região, estabilizar essa região da lombar, essa região aqui, ó, tem que estar estável para eu poder fazer um movimento só usando o glúteo, sem ficar, ó, movimentando a lombar junto, né? Que é o que acontece. Eu faço um movimento aqui de hiperlordose, né? Toda vez que eu faço movimento, eu faço hiperlordose para ajudar, para compensar o movimento. E isso também acontece costumeiramente quando eu coloco bastante peso. Quando eu coloco bastante peso, eu acabo ajudando com a musculatura da lombar. E aí começa a dor na lombar. E a pessoa fala, quando eu faço glúteo eu tenho dor na lombar. Exatamente por causa disso.